chegou no Engenharia Carga Rápida Tech, que aborda temas que normalmente não são apresentados em cursos de engenharia, porém são temas importantíssimos para a vida do engenheiro de campo. E hoje, o Engenharia Carga Rápida Tech irá abordar a produção em sala limpa. Afinal de contas, como se obtém uma certificação com a Anvisa para se produzir em uma sala limpa? Como se projeta uma sala limpa? E como se renova a certificação com sala limpa? Essas são as coisas que nos perguntamos e que normalmente não são abordadas nos cursos de engenharia. Então, se você tem interesse neste tema de produção com sala limpa, já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos ao vídeo. Engenharia Carga Rápida Tech apresenta temas importantes para a vida do engenheiro de campo. Apresenta tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia, porém serão importantíssimas para o seu TCC, relatório de estágio e, sobretudo, para a sua vida profissional de engenheiro de campo. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema técnico de campo desta semana tem o tema Produção em sala limpa, tema técnico de campo solicitado pelo senhor Rodrigo Gomes. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com novas tecnologias de campo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, estabelece registros e autorizações. A Anvisa estabelece um conjunto de ações que elimina, diminui, previne riscos à saúde. Foi a Anvisa que estabeleceu a RDC 256, com a cartilha sobre boas práticas para serviços de alimentação, onde restaurantes, lanchonetes devem seguir as regras, os conjuntos de ações estabelecidos na cartilha da resolução RDC 256. Não só isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também estabelece o procedimento na fabricação de alimentos, remédios e até mesmo embalagens, que envolvam alimentos e remédios. Desta maneira, a Vigilância Sanitária Anvisa está ligado a ambientes de produção e de trabalho, a processos de fabricação que envolvam alimentos, remédios, embalagens de remédios e ambientes e até mesmo insumos que estão envolvidos até mesmo em embalagens, e toda a tecnologia que está envolvida em serviços na condição final de serviços de alimentação e de produção e processos para a fabricação.
Mas afinal, o que seria uma agência nacional, como o que seria a Anvisa? Para tanto, vamos falar sobre autarquias. Autarquias desempenham atribuições públicas. Autarquias executam a prestação de serviço público e as autarquias agem como autoridade pública. Toda autarquia tem uma atividade, portanto, toda autarquia tem uma atividade de polícia administrativa. Portanto, dessa maneira, então entendemos onde estaria relacionada a Anvisa. Ou seja, a Anvisa seria uma agência reguladora. O que seria uma agência reguladora? Agências reguladoras no Brasil têm o objetivo de dar segurança e controlar serviços de interesse coletivo, como por exemplo a Agência Nacional de Telecomunicações, também chamada Anatel, ou também a Agência Nacional de Petróleo, também chamada ANP, ou também temos a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, a Agência Nacional da Aviação Civil, a ANAC, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. E chegamos nessa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que está vinculada ao Ministério da Saúde. Então, quando pensamos em sala limpa, temos que pensar em autarquias, em agências reguladoras e, sobretudo, então, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, chamada a Anvisa, que dá certificações e credenciamento para a produção de alimentos, para a venda de serviços de alimentos, tudo que o ser humano ingere. Por exemplo, remédio, o ser humano ingere, então está ligado à Anvisa, está ligada à condição de inspeção da Anvisa, inspeção, certificação e verificação. Não só isso, então, quando falamos de restaurantes, supermercados, eles não têm alimentos, o ser humano não vai ingerir estes produtos, então não é um interesse coletivo, está ligado à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas existem produtos que não são fabricados dentro do Brasil, e é por isso que a Anvisa também está presente na inspeção e verificação de aeroportos e de portos. Sim, toda vez que nós descemos de avião e passamos na inspeção, não existe a Polícia Federal, lá existem agentes da Anvisa também. Ou no porto, se nós formos, por exemplo, 30% das importações e exportações não passam no Porto de Santos, lá existem agentes da Anvisa, porque existe o interesse coletivo, existe a vigilância sanitária aqui. E agora que sabemos que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está ligada a certificações e que inclusive elaborou uma cartilha de boas práticas de serviços para a alimentação, vamos falar no que tange agora a produção industrial, que necessite de uma vigilância sanitária, que necessite da vigilância da Anvisa. Nessa situação, temos que abordar as boas práticas de fabricação, também chamadas de BPF. Sim, toda organização industrial que necessita de uma certificação da Anvisa deve seguir a BPF, as boas práticas de fabricação, que é um conjunto de medidas e que são regulamentos técnicos que a Anvisa libera através de RDCs. O que é uma RDC? RDC é uma resolução da diretoria colegiada. A RDC é uma série de normas regulamentadoras cujo objetivo é atribuir responsabilidades a empresas e profissionais, a fim de garantir as boas práticas, mantendo padrões de qualidade dos produtos e serviços destinados à saúde da população.
Nesta situação, a Anvisa está então ligada a registros e documentação para rastreabilidade. Sim, se você vai produzir uma tampa para Nescau, para pôr naquela latinha de Nescau, aquela tampa tem que ter, antes, aquela caixa que tem um monte de tampinhas que vai lá para Nestlé, para pôr o Nescauzinho, para pôr o leite em pó, ela tem que ter, aquela caixa cheia de tampa, tem que ter um registro e uma documentação para rastrear. Porque se um cliente reclamar que aquela tampa permitiu uma passagem de uma baratinha para dentro do seu Nescau, dentro do seu pozinho de leite, nessa situação a tampa pode ser rastreada, vai ter um númerozinho ali e vai poder ser rastreada. Também a Anvisa está ligada ao higiene e à saúde pessoal. A sua saúde pessoal? Não estamos falando de fabricação, estamos falando agora então de higiene e saúde pessoal de quem está ligada à fabricação. Fabricação de produtos alimentares, remédios e as embalagens envolvidas em alimentos e remédios. A higiene desse efetivo do chão de fábrica. Sim, você vai entrar, vai produzir aquela sua tampinha de Nescau, tem que ter a touquinha, os homens têm que colocar um negocinho no bigode para não deixar cair o pelinho do bigode, tem que pôr uma manguinha para não cair o pelinho do braço. Então é isso que estamos falando. Mão sempre limpinha, unha sempre cortadinha, bonitinha, tem uma norma. E essa norma, que é a boas práticas de fabricação, que são os conjuntos de medidas, e que se houver uma inspeção da Anvisa, aquele funcionário que não estiver seguindo a norma pode comprometer a empresa que está produzindo. Pode gerar uma multa ou até mesmo o fechamento temporário dessa empresa, se for pego mais irregularidades. A Anvisa também está ligada ao conjunto de pragas. Imagina você comprar um pacote de salgadinho. E naquele pacote de salgadinho você achou lá um ratinho lá dentro. Então, a empresa que faz a embalagem de salgadinho tem que ter um controle de pragas. Tem que ter um controle do processo produtivo. Imagine você comprou lá um pote de sorvete. Você está tomando sorvete, de repente você encontra no fundo do pote de sorvete óleo da máquina injetora que estava injetando aquele pote de sorvete. Aquele pote de sorvete saiu com óleo da máquina, foi colocado na caixa, foi levado até a empresa que iria jogar o sorvete dentro do potinho. A empresa não olhou, colocou o sorvete em cima, tampou e mandou para você. É isso que estamos falando. Controle do processo produtivo. E é por isso que tudo isso precisa da rastreabilidade, para verificar que máquina foi produzida, que empresa produziu isso. E como está ligada a Anvisa? Para isso existe a norma NBR ISO 14644-1, que trata das instalações industriais e, sobretudo, como deve ser uma sala limpa para a produção, uma sala limpa desse conjunto de instalações industriais que correspondem então à norma AMNT NBR ISO 14644-1, que tenha todo esse conjunto para a regularização da empresa em conformidade com a Anvisa. A norma ABNT NBR ISO 14644-1 classifica as salas limpas. Classifica para a certificação de salas limpas, para que uma empresa possa produzir o produto que exige uma sala limpa. E quais são as empresas que necessitam utilizar a norma ABNT NBR ISO 14644-1, ou seja, necessitam da certificação da Anvisa? Vamos ver. Empresas do ramo alimentício, ramo cosmético, ramo eletrodoméstico, embalagens, envase de bebidas, farmacêutico, higiene e beleza, ramo hospitalar, ramo laboratorial, ramo de manipulação e homeopatia, máquinas e equipamentos. Veja, mas por que máquinas e equipamentos necessitam da aprovação da Anvisa? Veja, algumas máquinas e equipamentos, por exemplo, uma máquina que vai injetar pote de sorvete. O pote de sorvete não vai ter um produto alimentício lá dentro? Vai ter um produto alimentício. Essa máquina injetora vaza óleo? Então ela não serve. Ela não está apropriada.
Ou então a máquina injetora vai injetar seringa descartável para fazer exames de sangue. Essa máquina injetora vaza óleo, o óleo absorve pó e contamina o produto. Então é nisso que estamos tratando. Então, empresas do ramo da nanotecnologia, empresas do ramo odontológico, óptico, produtos cirúrgicos, próteses químicos e até indústria veterinária. Mas o que tem de importante nessa norma BNT NBR ISO 146441? Vejamos esta tabela. A tabela de classificação de salas limpas conforme a ISO 146441. Veja, essa tabela ela estabelece o número de partículas permitidas por um volume. Então vamos lá. Ela estabelece a norma BNT NBR ISO 146441 estabelece a pureza do ar. Pureza do ar significa que pode ter um número de partículas em relação a um volume de ar. Esse volume é padronizado, que é 1 metro cúbico. Vamos ver o exemplo. Se a classe for ISO classe 5, para particulados maiores que 5 micra, nós teríamos ali admitido 29 partículas maiores que 5 micra, num volume de 1 metro cúbico. Percebe essa tabela? E como é feito isso? Existe um aparelho chamado contador de partículas. Este aparelho então irá medir partículas de 0,1 micron, 0,2 micron, 0,3 micron, 0,5 micron, 1 micron e 5 micra. Mudei micra porque micra é o plural de micron. Percebe então ali que teríamos então um aparelho para fazer essa mensuração. Quando existe a fiscalização sanitária da Anvisa, ela leva o aparelho e vai medir, verificar se a sua empresa ainda está certificada com a sala limpa para a produção da seringa descartável, injetar potinho de sorvete, fazer tampinha para Nescau e assim por diante. Vamos ver então a importância da sala limpa. Um dos pontos a ser considerado no projeto e manutenção de uma sala limpa é a identificação dos contaminantes, para segregá-los. Dentro da família de contaminantes, nós temos os sólidos aerotransportados, que podem ser pó ou fumaça. Dentro dos pós, nós temos o pó mineral, composto de metais e argilas. Por exemplo, em uma fábrica onde existe a fundição de alumínio, fundição de zamac, nesta produção de fundição, nós poderemos ter pós, ou até mesmo numa manutenção. E argilas, por exemplo, numa fábrica de vidros. Outra família de pós são os pós vegetais, onde existem pólen, farinhas e fibras. Fábrica de cordas, fábrica de cintas, existem pós vegetais. E o pó animal. Pó animal? Ah, sim, em toda a produção, onde existe atrito de pele, ou até mesmo fabricação de tecidos como lã, nós podemos ter o pó animal. Dentro dos pós que correspondem à fumaça, sempre pensamos na combustão incompleta. Nessa condição, as fábricas que trabalham com carvão e petróleo. Desta maneira, então, temos como sólidos, dentro da família dos sólidos aerotransportados em pó, nós temos um particulado na ordem de 100 micra. Para termos uma ideia, um fio de cabelo gira em torno de 70 micra. O diâmetro de um fio de cabelo gira em torno de 70 micra. E nós começamos a enxergar somente após 40, 50 micra. E a fumaça, o particulado da fumaça, gira em torno de 0,1 micra a 100 micra. Mas para por aí,
Não, nós temos outra família de contaminantes, que é a família dos líquidos aerotransportados. E daí nós estamos falando do orvalho, que é um líquido aerotransportado e que surge através da condensação na superfície. Sim, aonde temos isso? Fala, mas temos isso? Isso só não ocorre de manhã? Não, perceba que moldes de injeção que trabalham com injeção com ciclo muito curto, muito pequeno, abaixo de 10 segundos, como por exemplo na fabricação de tampas. Estes moldes, dentro destes moldes, a refrigeração é com água gelada e existe a condensação na superfície desses moldes. Agora veja, nós estamos falando de tampas. Sim, tampa é uma tampa de alimento. Você tem tampa de sorvete, tampa de Nescau, tampa de pó de leite de ninho, por exemplo. Então, nessa condição, o líquido aerotransportado na forma de orvalho pode contaminar o produto. E temos a névoa, também conhecida como neblina, que é a suspensão de materiais líquidos. Mas como assim? Vamos falar da névoa com outro nome? São os aerossóis. Os aerossóis, cujo líquido aerotransportado, esse particulado líquido, gira em torno de 1 micra a 100 micra. Hoje se fala muito em aerossóis por causa do Covid-19, onde, quando respiramos, nós exalamos aerossóis. Sim, quando nós respiramos, não é só na baforada, como aqui do dragão, como aí do dragão, do slide. Nós, quando estamos respirando, nós estamos eliminando aerossóis. E dentro desses aerossóis pode ter um particulado pequeno, como um vírus, ou não. Isso, para lembrar qual é o tamanho de um aerossol, nós lembramos do spray, do desodorante, do inseticida. Esse spray, quando apertamos um inseticida ou um desodorante, ele elimina aerossóis, que é um líquido aerotransportado. Então agora conhecemos todas as famílias de contaminantes e poderemos agora segregá-los para a nossa sala limpa. E agora que nós já sabemos identificar quais são os contaminantes que devem ser eliminados de uma sala limpa, vamos voltar ao tema da norma que garantirá a certificação de uma sala limpa junto à Anvisa. E para tanto, nós devemos nos preocupar com a concentração de partículas permitidas dentro de uma sala limpa. Lembrando, nós já sabemos também que a Anvisa utiliza a norma ABNT ISO 14641, que foi elaborada em 1999. Essa norma foi elaborada a partir da antiga US Federal Standard 209. Então já existia esta norma Federal Standard antes de ser elaborada a 14641. Perceba também que então agora, além da tabela que nós vimos que tratava da concentração de contaminantes dentro de uma sala limpa, nós agora então temos outras tabelas que vão falar de concentração. Veja, é muito fácil trabalhar com esta classificação de ar conforme a FDA. Mas o que é FDA? FDA significa Food and Drug Administration. Sim, a FDA é um departamento de saúde e serviços humanos dos Estados Unidos. É ele que aprova lá nos Estados Unidos os alimentos e os remédios. Sobretudo também as embalagens que vão conter alimentos e remédios. E é por isso que nós devemos também respeitar e usar esta tabela que classifica o ar, a concentração de partículas permitidas no ar. Vamos olhar esta tabela de perto.
Ela possui, então, por ela tratar de alimentos, ela possui a amostragem ativa do ar, níveis de ação, na unidade UFC por metro cúbico. E o que significa UFC? UFC é Cold Forming Unity. É uma unidade de medida usada para estimar o número de bactérias e fungos por metro cúbico, a concentração de fungos por metro cúbico. Esta tabela nos ajudará a perceber a classificação da área, agora trabalhando, verificando em conformidade à FDA, a classificação da área limpa em partículas por meio micra por pé cúbico. Então, também podemos ter contador de partículas que especificam 100, 1000, 10.000 e 100.000. E essa tabela nos dará a designação correspondente à norma ISO 5, 6, 7, 8. E nós vamos ver. Quando tratamos na necessidade de produção em uma sala limpa para obter uma certificação de norma ISO, devemos então nos atentar qual é a classificação necessária para produzir aquele produto, em conformidade à necessidade e às normas ISO, ABNT, NBR ou até mesmo norma ABNT para aquele produto. Perceba, se nós formos produzir produtos farmacêuticos injetáveis ou de biotecnologia, necessitamos de uma classificação FDA 100, ou se falarmos de uma designação ISO, uma designação 5. Assim como fabricação de circuitos integrados. Também, para ter produtos integrados com menor rejeição, nós deveremos ter uma classificação 100 conforme a norma FDA ou uma classificação 5 conforme a norma ISO. E avante montagem de mancais miniaturizados ou até mesmo mancais que são aplicados em aeronaves, em aviões, nos giroscópios de aviões, para manter o avião, para que o avião saiba qual é a condição retilínea que ele está trafegando, no tráfego aéreo. Perceba então que será necessário, em conformidade à classificação FDA, uma classificação 1000, ou se falarmos da ISO, da norma ISO, uma classificação 6. E assim por diante, uma montagem de equipamentos hidráulicos servo-assistidos. Onde temos sistemas servo-assistidos? Ora, injetoras de Zamac, injetoras de plástico, suspensão de automóveis de corrida. Sim, todo equipamento servo-assistido, onde existe uma válvula hidráulica com servocomando em um sistema eletrônico. Desta maneira, então, precisamos de uma produção para não ter rejeição. Se falarmos em classificação FDA, uma classificação 10.000 ou uma classificação 7 conforme a norma ISO. Montagem de componentes eletrônicos. Se estamos falando em servosistemas, não esqueçamos que os servosistemas têm placas eletrônicas, então a mesma classificação. E assim por diante, veja, a classificação 100.000, que é a menos severa, se tratarmos da classificação FDA, que é 100.000, é componentes ópticos. Agora perceba que a classificação ISO não termina no ISO 8. E agora que nós sabemos que quando tratamos de normas para sala limpa, a primeira norma foi a Federal Standard, que gerou gráficos FDA para os Estados Unidos, e que posteriormente surgiu a norma ISO, e que a norma ABNT-NBR foi baseada na norma ISO. Nós podemos então verificar que existem então tabelas comparativas entre norma FDA e norma ISO ou federal. Vamos a ver. Se nós olharmos no nosso gráfico em que trata então da norma FDA, nós percebemos que em relação à concentração de partículas por metro cúbico,
nós temos graduações que vão de 10 a 1 milhão, quando falamos em FDA, em classificação FDA. E se formos comparar a classificação FDA com a classificação ISO, nós teríamos ali uma tabela comparativa entre a BNT NBR ISO 1464441 com a norma tabela FDA. Perceba então, ISO 1 corresponde com a norma FDA 10, ou ISO 6 corresponde com a norma FDA 1 milhão. E isso dá até para ser transformado em gráficos. Sim, nós encontraremos gráficos que fazem essa compatibilidade entre classificações, onde no eixo X nós temos o tamanho do particulado, e no eixo Y nós podemos ter, por exemplo, a classificação FDA, onde existem então curvas em relação à norma BNT ISO 1464441. E é baseada na classificação ISO que nós devemos estabelecer o nosso projeto de sala limpa. A BNT ISO 1464441. Perceba, para ISO de classe 1 a classe 5, a nossa sala limpa deverá ter um fluxo de ar laminar, onde a reposição total do ar desta sala limpa deve ser feita a cada 6 segundos, ou seja, a vazão do sistema de ar deve ser o suficiente para trocar todo o volume da sala de ar a cada 6 segundos. O ar também, dentro da sala limpa, deve fluir a uma velocidade de 0,45 metros por segundo. E nós devemos ter filtros em todo o forro. Mas por onde sai o ar? O ar de uma sala limpa classe ISO de 1 a 5 deverá ser retirado do ambiente da sala limpa por exaustão pelo piso. Então se atente ao desenho. O ar entrará por cima pelo forro, passará por filtros e garantirá que nessa saída uma velocidade de fluxo de ar de 0,45 metros por segundo e será captado para a exaustão pelo piso. Essa é a condição, então, para uma sala limpa classificação de 1 a 5, em conformidade à norma ABNT NBR ISO 1464441. Desta maneira, então teremos o ar entrando pelo forro e saindo pelo piso a uma velocidade de 0,45 metros por segundo, em regime laminar de fluxo de ar. E para salas limpas, onde o nosso projeto de sala limpa, o produto exige uma classificação ISO entre classe 6 e classe 9, nós devemos projetar a nossa sala limpa para um regime de fluxo de ar turbulento, onde o ar flui também à mesma velocidade, de 0,45 metros por segundo. Porém, há correntes de ar dentro do ambiente que são correntes controladas. Permite-se a existência de dispersão transversal de partículas dentro do ambiente controlado. Nesse regime de fluxo de ar turbulento do nosso projeto, o ar será retirado do ambiente por exaustão, pelo piso ou pelo forro. Vejamos então como garantir um fluxo de ar turbulento dentro de uma sala limpa. Repare o nosso desenho de projeto. Veja que o ar está entrando pelo forro e saindo pelo forro. E como garantimos um fluxo de ar turbulento? Bem, entre os dispersores de ar existem barreiras para garantir a turbulência do ar.
Veja num desenho agora real, um projeto real. Perceba então que neste nosso exemplo de projeto real, de uma sala limpa que necessita de um regime turbulento de fluxo de ar, nós temos barreiras entre os difusores de ar de entrada de ar e de saída de ar, para garantir o regime turbulento. Então, o ar que entra, existe uma barreira para que ele consiga sair pelo mesmo forro de onde ele entrou, porém com dutos diferentes. Existe o duto de entrada e o duto de saída. A velocidade do ar é de 0,45 metros por segundo. Todo projeto de uma sala limpa deve ter um sistema centralizado de purificação que garanta uma vazão compatível à necessária para todos os ambientes que comporão a sala limpa do seu projeto. Esse sistema centralizado de purificação deverá, portanto, ter uma UTA, também chamada de Unidade de Tratamento de Ar. Esta UTA, esta Unidade de Tratamento de Ar, é composta de filtros para garantir a baixa concentração de contaminantes da sala limpa e compatível à classificação necessária em conformidade com a norma ABNT-NBR ISO. Veja, após a unidade de tratamento de ar, existem dutos que levarão o ar até a sala limpa. Estes dutos terminam então em difusores de ar da sala limpa. Estes difusores de ar devem ter filtros e que deverá fazer parte do projeto da sala limpa a manutenção periódica destes filtros, a retirada dos filtros e a substituição dos filtros, pois a maioria destes filtros são filtros EPA, de alta eficiência de arraste de particulado. Esse filtro EPA ele possui uma micragem absoluta e por isso é muito utilizado em todo projeto de sistema centralizado de purificação de ar de sala limpa. Dentro da unidade de tratamento UTA existe um conjunto de dutos. Neste conjunto de dutos existe uma entrada de ar que capta o ar externo da atmosfera e leva até um sistema de filtragem, até um filtro para reduzir o nível de particulado do ar que entrou na UTA. Após, existe um cruzamento de dutos. Este cruzamento de dutos fará uma mistura do ar que entrou da atmosfera e foi filtrado com o ar que retornou da sala limpa, que está contaminado pela sala limpa. Esta mistura é ajustada, o nível de mistura é ajustado na própria UTA, pois existe a condição de parte do ar sair da UTA e a outra parte do ar, que foi ajustada, entrar na sala limpa, mas antes de entrar na sala limpa, ele passará por um filtro. Perceba que para que o ar vá para a sala limpa, adentre a sala limpa, existirá bombas, ventoinhas que garantem a pressão e a vazão necessária para garantir a turbulência ou o regime laminar, a condição que foi projetada a sala limpa. Então existe um ajuste de vazão de ar da sala limpa, garantido por ventoinhas. Também existe, nessa própria UTA, um ajuste de temperatura, pois toda a UTA também possui um sistema de refrigeração do TA. Sim, uma refrigeração muito semelhante a um ciclo que existe em ar-condicionados, ao ciclo Carnot que existe em ar-condicionado, com um compressor, com um condensador do sistema de refrigeração. Desta maneira, então, a UTA
garante todo o ar necessário para a sala limpa, com filtros, mais de um filtro, com ventoinhas para pressurizar e dar vazão, com sistema de refrigeração e com ajustes de vazão e temperatura. É necessário também o acompanhamento da manutenção para substituição dos filtros da UTA. O ar que veio da unidade de tratamento de ar vai para a sala limpa. E os dutos que conduzem o ar da unidade de tratamento da UTA para a sala limpa garantirão que dentro do projeto da sala limpa o nível de contaminantes esteja em conformidade à norma ISO ABNT NBR 146441, elaborada em 1999, que foi baseada na US Federal Standard 209. Este ar, então, que entrou na sala limpa, ele pode encontrar um filtro entre os dutos, nos dutos que vão levar a distribuição do ar para a sala limpa. Cada sala limpa as salas limpas terão o seu teto difusores de ar, garantindo então a difusão do ar limpo dentro da sala limpa, do ar filtrado dentro da sala limpa. É o ar filtrado, a velocidade do projeto e na temperatura ajustada na UTA. Perceba também que os filtros no teto, nos difusores de ar que estão no teto, existirão filtros em conformidade com a norma EN 779 de 2012, que gerou no Brasil a norma ABNT NBR 16101. Então temos a norma que garante o nível de contaminação da sala limpa, que é a norma ABNT NBR ISO 166441, e temos a outra norma que é dos filtros. Muito cuidado para não confundir essas duas normas. Ainda no projeto da sala limpa, perceba que devemos nos atentar que toda a sala limpa poderá ter a pressão então positiva, onde o ar que entra gera uma pressão maior do que o ar que está lá fora. Então este ar que entra gera uma pressão positiva na sala, para que esta pressão positiva force o ar para os dutos de retorno, que levarão até a UTA. Este ar da UTA que retornou pode ir para a atmosfera ou pode ser filtrado novamente e retornar para a sala limpa, conforme vimos no funcionamento da UTA. Também observe que poderemos ter sala que necessite de uma pressão negativa, como falamos agora do Covid-19. Não falamos agora do Covid-19, não lemos nos jornais sobre o Covid, que é o coronavírus? Sim, as salas onde tem pessoas contaminadas em tratamento do coronavírus não pode ter pressão positiva, pois se alguém abrir a porta, o Covid escapa. Nesta condição é necessária uma pressão negativa. Quando se abre a porta, o ar entra na sala e o Covid sai pelos dutos de retorno, garantindo assim a não contaminação. Nesta condição é necessário então que esta sala limpa, os dutos de retorno tenham ventoinhas de sucção para gerar pressão negativa na sala limpa. Então é interessante verificar se o projeto da sala limpa necessita de uma pressão positiva ou uma pressão negativa. Se necessitar de uma pressão negativa, é necessário de ventoinhas nos dutos de sucção. Portanto, em nosso projeto de sala limpa, não devemos só apenas nos preocupar com a norma de concentração, do nível de concentração do particulado da sala limpa. Devemos nos atentar para a adequação dos filtros realmente necessários em função do particulado que estará na sala limpa. Lembramos então que a norma de
concentração é uma norma e a norma para filtros é outra norma. A norma para filtros é a norma ABNT-NBR 16101, que foi baseada na norma EN 779 de 2012. E por que existem normas para filtros? Vamos verificar. Veja na tabela. O range do tamanho do particulado que existe em uma área industrial é muito grande. Porém, o range de particulado que existe, se formos projetar uma sala limpa para a área médica, é bem pequeno. E é por isso que serão filtros distintos em cada tipo de sala limpa, em cada projeto de sala limpa. Os filtros, então, que se adequam à norma EN 779 de 2012, que estão em conformidade com a norma ABNT-NBR 1621, possuem classes de filtração, onde existem tipos de filtros grossos, da família G1, G2, G3 e G4, e filtros do tipo finos, da família de F1 até a família F9. Perceba também que poderemos ter filtros que serão montados nos dutos na condição slow, onde cada filtro estará um após o outro e devemos remover um após o outro para a manutenção, ou poderemos ter já filtros compactados, onde tiramos todo o cartucho de filtros e colocamos o cartucho de novo. Pois perceba que o filtro não é apenas uma membrana. Os filtros vão possuir diversas membranas, em função do tipo de filtragem que iremos ter, da classe de filtragem que iremos ter. E como toda sala limpa apresenta filtros que se contaminem, é necessário equipamentos de monitoração ambiental, como por exemplo, um contador de partículas que apresentará todos os níveis de partículas presentes na sala limpa, em função do tamanho do particulado, sempre lembrando que é necessário o acompanhamento em conformidade a alguma norma. E no caso do Brasil, deverá esta tabela que iremos acompanhar, esta norma que iremos acompanhar junto com o contador de partículas, deverá estar em conformidade com a Anvisa. Perceba também que o número máximo permitido de particulados por metro cúbico deverá ser medido com o contador de partículas em pontos determinados, como por exemplo, próximo ao difusor de ar. Mas termina por aí? Não, é necessário outros equipamentos. Por exemplo, precisamos saber qual é a pressão na saída de difusor de ar e a pressão no retorno do ar. E para tanto é necessário um manômetro diferencial instalado na entrada de ar, na entrada do ar do difusor para a sala limpa e na grelha de saída de retorno da sala limpa, e medir as duas pressões, pressão de entrada com a pressão de saída, e traçar o diferencial. Já existem manômetros chamados manômetros diferenciais para essa situação. Outro equipamento importante para a sala limpa é um equipamento que contenha as seguintes medições: pressão do ambiente, umidade relativa do ambiente. Lembramos que toda UTA possui um sistema de refrigeração, e todo sistema de refrigeração controla a temperatura e, em paralelo, a umidade relativa do ar. E, sobretudo, então, a temperatura do ar. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Refrigeração e ar-condicionado, do Jones. Anvisa RDC 210, que regulamenta a técnica de boas práticas de fabricação para a fabricação de medicamentos. A ABNT-NBR 14644-1, que especifica a classificação da limpeza do ar em salas limpas e ambientes controlados. E agora sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida: Refrigeração Industrial, edição 059, do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso.
Projeto de rede de incêndio, edição 040, do Engenharia Carga Rápida Tech. E TCC em refrigeração, edição 021, do Engenharia Carga Rápida Responde. E o Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui, e que hoje apresentou o tema técnico de campo, produção em sala limpa. Tema técnico de campo solicitado pelo senhor Rodrigo Gomes. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Agora é o momento prazeroso. Deixe o seu joinha e não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas que não são tratados no seu curso de engenharia, porém são temas que serão muito importantes para a sua vida de engenheira e engenheiro de campo, sobretudo no seu estágio e na sua vida profissional. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Senhor Rodrigo Gomes, o Engenharia Carga Rápida agradece o seu envio do tema Produção em Sala Limpa. Mas agora, Rodrigo Gomes, agora vem a pergunta. A pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Tech? Desconheço. Sigam a Engenharia Carga Rápida no Twitter. Sigam a Engenharia Carga Rápida no Facebook e não esqueça de acompanhar a professora Valéria Moreno no Instagram. E agora, senhor Rodrigo Gomes, agora verifique se a sua inscrição está ainda no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas é o seu joinha que me deixa feliz e é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, eu já vou.